Dentro de instantes já iniciar aqui a nossa primeira aula. Muitos irmãos atrasando no horário, mas um trabalho como este, se não formos rigorosos no horário, não seguimos aqui a proposta do trabalho. Então, sem perca de tempo, nós já queremos passar a palavra ao primeiro professor aqui, que estará ministrando aula da palavra de Deus para nós, pastor Samuel Ribeiro. Com alegria, vamos receber o pastor Samuel dizendo amém. Amém. Meu querido, obrigado. Meus amados, da parte do Senhor Jesus, quantos estão felizes nesta noite? Pode soltar aquele brado de glória a Deus? Que bom vê-los e saber que você está aqui ávido por ouvir a voz de Deus através da bendita palavra do Senhor. Nós queremos convidá-los a abrir a vossa apostila. Se eu não estou equivocado, é página 15, não é isso? Página 15. Nós estamos falando sobre descobrir o nosso potencial na obra de Deus. Embora na apostila nós colocamos aí, descubra o seu potencial no ministério. Em se tratando de uma EBO, de uma escola bíblica de obreiros, obviamente que a gente optou por esse título na perspectiva de atender o anseio da escola bíblica. No entanto, a dimensão do reino diz respeito a todos os membros do corpo de Cristo. Então, o ideal é que o título seja Descubra seu potencial na obra de Deus. Amém? Amém? Então, repete comigo. Descubra seu potencial na obra de Deus. Mais uma vez, está fraco. Vamos lá. Descubra seu potencial na obra de Deus. Então, para falar de descoberta de potencial, nós estamos usando como referência esse personagem das Escrituras do Antigo Testamento, chamado Davi. Até porque Davi galga ao longo da... Dá um pouquinho de retorno, querido. O som está uma benção. Só quero ouvir aqui a minha voz, porque aí eu controlo a entonação e não grito. De maneira que Davi, ele é uma referência por duas razões. É o único homem na Bíblia que galgou o status de ser um homem segundo o coração de Deus. Isso é algo excepcional, é algo exponencial, é algo transcendental. Um ser humano de pele, carne, osso e músculo, igual você, igual eu, galgar este privilégio. E não é ele que diz, é Deus é quem diz, achei Davi, homem segundo o meu coração. Então é algo excepcional. Segunda coisa que a gente descobre é que Davi desfruta da honra
do Filho unigênito. Deus tem 5 classes de filhos na Bíblia. Deus tem filho por formação, que foi Adão, no qual ele fez com as próprias mãos, utilizando o pó da terra. Deus tem filho por eleição, que é Israel, a menina dos olhos de Deus. Deus tem filho por adoção, que somos nós. Veio para os que eram seus, os seus não o recebera, mas todos quanto recebera foram lhe dado o poder de serem filhos de Deus. Logo, eu e você não somos forasteiros, não somos estrangeiros, nós somos concidadãos dos santos, nós somos da família de Deus, nós somos herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, e temos o direito de clamar Abba, Pai, que significa paizinho. Então, Deus tem filho por formação, Adão. Deus tem filho por eleição, Israel, a menina dos olhos de Deus. Deus tem filho por adoção, que somos nós, a igreja. Deus tem filho por criação, que são os anjos. É por criação porque Deus não usou nenhuma substância física para criá-lo. Deus trouxe os anjos à existência pelo poder da sua palavra. A Bíblia diz que Deus traz à existência o que não existe, como se já existisse, pelo poder da sua palavra. Então ele precisava de um exército de anjo, ele os criou sem se utilizar de nenhuma substância física, material, porque os anjos são espíritos ministradores que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E Deus tem filho por geração, que é o próprio Jesus, gerado do Pai, da mesma essência do Pai. Ou seja, Jesus não tem princípio, não tem fim. De eternidade a eternidade ele é o que é, e fora dele não há outro. Digno de honra, digno de glória, digno de louvor e digno de adoração. Você pode levantar a mão e liberar um brado de glória. E aí, esse filho por geração da mesma essência do Pai, que existe de eternidade. Querido, eu estou falando assim, não é reclamando do som. Desculpa, é porque eu estou falando quase todos os dias e a minha voz está cansada. E se eu forçar, vou falar até domingo, né? Então, escute só. Esse filho por geração, opa, ficou excelente, obrigado. Esse filho por geração, que é Jesus, ele não tem princípio, não tem fim. De eternidade a eternidade, ele é o que é, ele é da mesma essência do Pai, ele é Deus. Mas ele se veste um dia de pele, carne, osso e músculo e se torna homem e vive aqui na terra, morou na Palestina durante 33 anos e aproximadamente 6 meses. O texto diz em João que o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Tá? De maneira que ele, como homem, ele consegue, ou seja, Davi consegue, olha, além de Davi conseguir a honra de ser um homem segundo o coração de Deus, Davi também galga o status de Jesus nascer como homem, e todo lugar que Jesus chegava, ele era chamado de filho de Davi. Alguns lugares, algumas pessoas clamavam, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então, para você ter uma ideia, o status de Davi no contexto da vida cristã, ok? Daí, só que quando a gente olha para Davi no aspecto de homem segundo o coração de Deus, quando a gente olha para Davi, que carrega esse status de Jesus chamá-lo, das pessoas chamar Jesus de filho de Davi,
a gente percebe que Davi não caiu de paraquedas. Vou repetir, Davi não caiu de paraquedas. Davi emerge, nós falamos ontem na introdução, ele emerge, ele aflora, ele aparece no contexto das Escrituras, como nós dissemos ontem, como alguém insignificante no contexto da sua pátria. Ou seja, Davi, de alguma forma, tem uma identificação muito específica com você e eu. Ele emerge como ninguém, ou seja, como alguém que ninguém apostava no seu futuro, como alguém que ninguém tinha perspectivas quanto ao que ele seria no futuro. A ponto de o texto declarar, primeiro, que ele era da menor cidade da nação de Israel. Ele era da menor cidade, Belém Efrata. Ele não emerge como alguém que surgiu de Nova York, como alguém que surgiu do Japão, de Tóquio, no Japão, como alguém que surgiu do Rio de Janeiro, São Paulo. Estou falando de grandes metrópoles, tá? Ou Belo Horizonte, incluindo como uma grande metrópole. Tá? Ele não emerge daí. Ele surge da menor cidade da sua pátria. Segundo lugar, além de ser da menor cidade da sua pátria, ele é um camponês. Ou seja, ele não é um engenheiro, ele não é um juiz, ele não é um advogado, ele não é um professor, ele não é ninguém desse naipe. Ele é alguém que trabalha no campo apacentando poucas ovelhas do seu pai, poucas, umas meia dúzia de ovelhas do seu pai. Era a ocupação diária de Davi. Acordava de manhã, pegava as ovelhas e ia para o campo, passava o dia com essas ovelhas no campo. Era da menor cidade, era pastor de ovelhas, e obviamente que essa profissão de pastor não lhe dava nenhum status social. E não tinha status. Como se não bastasse ser da menor cidade, como se não bastasse ter uma profissão insignificante, ele também não desfrutava do apreço da sua família, dos seus irmãos. Seus irmãos eram austeros. Tratava Davi com animosidade. Ou seja, não era um tratamento amável, dócil, embora ele fosse o caçula da família. Geralmente, o caçula, tanto pai quanto mãe, e até irmãos, paparica. Mas Davi não. Davi, na verdade, era tratado com animosidade, com austeridade pelos seus irmãos. Terceiro lugar, o pai de Davi, que era Jessé, apostava no futuro dos 7 irmãos de Davi. Ele tinha 7 irmãos. O pai apostava no futuro de todos eles, a ponto de um profeta chegar na casa dele com perspectiva de escolher um que pudesse ser o futuro rei de Israel, e Jessé passar os 7 na frente do profeta Samuel. E aí o profeta diz, olha, Deus não achou graça nos olhos de nenhum desses. E o profeta pergunta, acabaram-se os mancebos? E daí o Jessé responde utilizando uma expressão que retrata que ele não lembrava nem que Davi existia. Porque o texto diz, ele diz assim, ainda falta, esse ainda aí depõe contra Jessé. Ainda falta o menor. Você vê como é que ele era ignorado, ele era tratado como ninguém. Ele não tinha nenhuma perspectiva de ser alguém no contexto da sua pátria. De maneira que, a despeito desse quadro sombrio, deste quadro obscuro, deste quadro turvo, nublado, que houvera se desenhado na vida de Davi no contexto do seu crescimento, ele está lá atrás das malhadas do seu pai. Poucas ovelhas no meio do mato, cheio de carrapicho, mal cheiroso, cheirando animais. Uma arpinha que
feita de manufatura, uma harpinha feita por ele mesmo ou por alguém que trabalhava com instrumento do gênero. E lá no meio do mato, Davi não deixava de louvar. Davi não deixava de adorar. Davi não deixava de engrandecer, de tributar, de dar louvores a Deus, apesar do seu pai, Jessé, ocupá-lo só com tarefas aparentemente irrelevantes, que era levar marmita para os seus irmãos no campo e cuidar daquelas poucas ovelhas. Davi não se sentia humanamente preterido. Davi era saudável emocionalmente. Davi não tinha complexo de inferioridade. Davi era puro a ponto de Deus um dia se levantar do trono, vir ao parapeito da eternidade, inclinar-se e olhar e gritar para o universo todo escutar: achei. Deus grita: achei. O que é que o senhor achou? Pergunta a Miguel, Gabriel. Achei um homem segundo o meu coração. Só que é Deus quem diz que achou. Escute isso, é Deus quem diz que achou. Há uma distância abissal, no sentido físico, humano, entre Deus e o ser humano. Deus está no céu, nós estamos na terra. Davi não sabe que Deus disse isso, achei. Davi não sabe, Deus está dizendo para o mundo espiritual: eu achei um homem segundo o meu coração. E aí Davi demonstra que é, de fato, o homem segundo o coração de Deus, primeiro, por guardar o seu coração, porque a Bíblia diz: de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, que é a saída da vida. Porque enganoso é o coração e perverso. Quem o conhecerá? E tem muita gente na condição de Davi, preterido, ignorado, ninguém acredita em você, te trata mal, te trata com desdém, e de repente Deus está permitindo tudo isso para sondar o teu coração. E ao sondar o teu coração, Deus percebe que você está guardando rancor, está guardando mágoa, está guardando ressentimento, raiz de amargura. Ele não pode dizer: achei um homem segundo o meu coração, porque Deus não guarda mágoa, Deus não guarda ressentimento, Deus não guarda rancor. Para ser um homem segundo o coração dele, você não pode guardar, incubar essas coisas no seu coração. E Davi, sofrendo todo aquele processo no interior da sua casa, ele manteve o seu coração puro. E aí ele demonstra que de fato é homem segundo o coração de Deus, quando ele está apacentando as poucas ovelhas. Ele podia estar estressado, ele podia estar enfadado com aquela tarefa, fazendo por questão de obrigação a tarefa de apacentar aquelas poucas ovelhas. Ele podia estar, a atitude dele poderia ser dessa natureza. Mas ele vai com prazer, ele vai com alegria. E aqui tem um ponto: existem algumas coisas as quais Deus tem designado para mim fazer, designado para você fazer, que não te dá nenhum status na obra de Deus. Existem algumas coisas que eu estou fazendo, que você está fazendo, que está fora do holofote, que está fora da câmera, que está fora da mídia, da imprensa escrita, falada. Ninguém está vendo, só Deus é que está vendo você fazer. No entanto, você não faz por obrigação, te mandou para a congregação mais longe da cidade, a menor congregação da cidade, uma congregação que já passou lá vários pastores e não cresce, não desenvolve, e de repente você vai para lá, mas não vai magoado, não vai ferido, não vai obrigado, você vai para lá com prazer,
não é obra do pastor GG, é obra de Deus. E Deus avalia a tua postura. Deus avalia o teu gesto. E aí, no preâmbulo dessa praticidade diária, de fazer o que ninguém está vendo, eu vou citar um exemplo clássico, simples. Vamos dizer que tivesse um galão de lixo na frente do templo, vamos dizer, e deu uma ventania durante o dia, e o vento virou o galão de lixo, e o lixo espalhou na frente do templo. Aí, de repente, alguém malcriado, mal-humorado, desculpa a linguagem, rabugento, azedo, murmurador. Alguém com essas características chega ao que ele faz, ó. Pula por cima do lixo, entra no templo, balança a cabeça, começa a murmurar. E como ele não gosta de murmurar sozinho, ele escolhe umas 3, 4 para disseminar, que é relaxamento da liderança da igreja, ter aquela porta cheia de lixo. Aí vem outro atrás, homem segundo o coração de Deus. Esse vem, fala, ué, que lixarada é essa aqui na frente da igreja? Meu Deus, o que aconteceu? Percebeu que o tempo estava ruim, que o galão estava virado. Ele arruma um saco, cata o lixo todinho, coloca no galão, coloca o galão no lugar, entra para o templo, ninguém nem ficou sabendo quem foi que juntou o lixo que estava na porta do templo. Ninguém viu, o pastor GG não viu, nenhum obreiro viu para elogiá-lo. Mas tem alguém no trono, sentado, que está vendo tudo. E aí Deus avalia o teu coração através dos seus gestos, quando você está fora da mídia, quando você está fora do holofote, quando você está fora do foco do olho humano. E Davi fazia isso, ia com o maior prazer. Aí ele, cuidando daquelas poucas ovelhas, aparece um lobo, aparece um urso. Se ele tivesse estressado, fazendo com malcriação, mal-humorado, magoado com aquela tarefa, ele dizia, pronto, vou deixar esse urso comer essas ovelhas. E eu chego em casa e falo, pai, não tinha condição de lutar contra um urso. O senhor me dá licença, mas ele comeu as ovelhas. Pronto, comendo as ovelhas, eu estou livre de vir para cá todo dia nessa tarefa. Mas como, independente do tratamento que o pai o dava e os seus irmãos o davam, quando o urso aparece, o urso é mais forte do que Davi. Mas Davi, com zelo, expõe, coloca a sua vida em risco, externando com aquele gesto que Jesus disse que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E aí Davi parte para cima do urso, protege a ovelha e vence o urso. Quando ele está celebrando a vitória que ele tem contra o urso, emerge um leão voraz, bramando, querendo abarcar, tragar uma das suas ovelhas. E a Bíblia diz que ele rasga o leão no meio. Obviamente que um homem, no seu sentido físico, não tem condição de lutar com o urso, não tem condição de lutar com o leão. No entanto, o poder de Deus se aperfeiçoava nas fraquezas de Davi. E Deus suscitava força em Davi, aonde não havia vigor. E Davi conseguia fazer aquilo que transcendia a sua capacidade humana de fazer. E por trás desse gesto, ele estava revelando que ele tinha potencial. Só que ele tem potencial que nem ele mesmo sabe que tem. Aqui está o ponto. Nem ele sabe que tem tal potencial. Traduzindo isso para hoje, tem muitas coisas as quais a gente já superou ao longo da nossa praticidade de vida cristã, que a gente olha para trás e diz, como é que eu consegui fazer aquilo?
Como é que eu consegui sair daquela? É porque, meu amado, você tem potencial e que nem você sabe que tem tal potencial. Só que é interessante que o nosso potencial, às vezes, está oculto em nós e revelado na praticidade da nossa vida, na nossa garra, na nossa determinação. Você pensa que é simples levantar 5 horas da manhã, pegar uma marmita, encarar 8 horas de trabalho, encarar ônibus cheio para ir, ônibus cheio para voltar. Chegar em casa, em vez de chegar mal-humorado, rabugento, chega amável, carinhoso com a esposa, carinhoso com os filhos. Você pensa que isso é natural? Parece ser natural, mas isso é algo altamente nobre, altamente relevante. Mulheres que saem para fazer diárias, mulheres que cuidam de 5, 6 filhos durante o dia. Esses dias a minha esposa ficou um pouquinho mal de saúde e eu peguei as tarefas de casa, fui lavar banheiro, fui lavar louça, só não fiz comida porque eu não sei fazer. Mas aí fui fazer as tarefas de casa. Aí eu falei para ela, olha, Deus me deu um grande livramento de ter nascido homem. Ela falou, por quê? Falou, porque essa tarefa diária, você já pensou? Acabou de tomar o café, levantou de manhã, lava a louça para o café. Senta à mesa, toma o café, tem que lavar a louça para deixar a cozinha limpa. Daqui a pouco vai com a barriga no fogão para fazer almoço. Termina de fazer o almoço, tem que lavar a louça do almoço. E é todo dia, a barriga, antigamente, né, era no tanque, passando roupa, lavando roupa, depois tinha que passar roupa. E elas ainda conseguem fazer isso cantando o hino da vitória. E aí tem gente que ignora essas pessoas, achando que elas não têm potencial. Na verdade, nem elas sabem do potencial que elas têm, que está incubado dentro delas. No entanto, vai chegar uma hora que o próprio Deus vai se incumbir de arrumar um meio de que esse potencial seja revelado. Eu vou repetir. Vai chegar uma hora, ou seja, você até agora é um ilustre desconhecido. Mas vai chegar uma hora que Deus vai fazer você conhecido. E eu fico pensando no exemplo clássico do próprio Jesus. Como falei aqui, Jesus era filho unigênito do Pai. Isso significa que ele era filho único. E ele, como filho único, era herdeiro. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo, tudo que no mundo há é do Senhor. E Jesus, como herdeiro, tudo é dele. E ele chega aqui com status de filho, não por formação, nem por criação, nem por geração, nem por eleição. Filho por geração. Ele chega aqui. E ele tem uma fome. João diz em João 8,34, Jesus dizia, a minha comida é querer fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus tinha uma fome intrínseca no ser de interagir com o verbo fazer. Mas é interessante que ele aparece no contexto social da nação de Israel com 12 anos no templo, e com 12 anos ele já dá uma aula de teologia para os doutores da lei no templo. Dali para cá, dos 12 até os 30 anos, não se ouve dizer que Jesus houvera feito absolutamente nada vezes nada. Jesus ficou no anonimato. Agora, o que eu gosto é que quando ele desce ao Jordão para ser batizado nas águas por João Batista, diz o texto que quando João tira ele da água,
o céu se abre. Ao céu se abrir, o Espírito desce em forma corpórea de uma pomba sobre ele, e o pai grita de lá de cima, usando um pronome demonstrativo, o pai diz assim, este, apontando para ele, este. Aí o pai vai utilizar o verbo ser, ele vai dizer, este é, pronome possessivo, meu, filho amado, em quem eu tenho prazer. Ora, como é que Deus vai amar alguém? Como é que Deus vai ter prazer em alguém que ao longo de 30 anos nunca fez nada, vezes nada, no sentido lato da palavra? Aí, escute isso. Ele sai dali, é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Quando chega no deserto, que ele vai ser tentado, Satanás vai exatamente questionar a palavra de Deus. Deus disse, este é. Ele, independente de fazer ou deixar de fazer, eu não o amo, não o aprecio por aquilo que ele faz. Eu o amo, eu o aprecio por aquilo que ele é. Só que Satanás não aceita. Satanás, ao ele ser levado ao deserto para ser tentado, Satanás vai exatamente tentá-lo no que diz respeito à fome que ele tem. Ele diz, a minha comida, eu tenho uma fome incomum de interagir com o verbo fazer. Eu quero fazer a vontade daquele que me enviou. Mas tem 30 anos que ele não faz, embora ele tenha fome. E Satanás diz assim, ora, como é que você é amado dele? Como é que você é estimado por ele? Ele pode amar alguém que nunca fez? Vamos resolver essa questão do fazer, que você tem fome? Aqui estão umas pedrinhas no formato de pão. Interaja com o verbo fazer, transforma elas em pães. Só que o que eu gosto é que Jesus é altamente controlado. Jesus tem domínio próprio. E a despeito dele ter essa fome, ele nunca deixou os carros atravessar na frente dos bois. Para Maria, ele disse lá no dia da transformação na água em vinho, quando ela disse, o vinho acabou, ele disse, mulher, o que tem eu contigo? Não é chegado a minha hora. A gente não para prestar atenção nisso. Você está no anonimato, fazendo alguma coisa que os olhos dos homens não têm visto, e que também não revela publicamente o teu potencial, você na verdade, você está no anonimato porque ainda não é chegado a sua hora. Eu vou repetir, ainda não é chegada a sua hora. Agora, o interessante é que você não vale para Deus pelo que você faz. Você vale para Deus pelo que você é. Eu vou repetir, você vale para Deus pelo que você é. E o lindo de tudo que Jesus disse, que naquele dia aparecerá muita gente com currículo, com a grade cheia, dizendo, Senhor Jesus, em teu nome eu fiz, olha aqui a lista. Expeli demônio, curei enfermo. Ele vai dizer, olha, lamento, apartai de mim para o fogo eterno, que eu não conheço vocês, porque eu não conheço quem faz sem ser. Para mim vale quem é e faz. Vocês fizeram, mas nunca foram. E eu só reconheço quem é e faz. Agora, não se precipite querendo colocar os seus carros na frente dos bois para fazer. Continua sendo o que você é. Porque Davi está lá no meio do mato. E ele já era, porque Deus diz, achei. Deus diz, eu achei. Olha lá, Gabriel. Olha lá, Miguel.
eu achei um homem segundo o meu coração. Mas esse homem, segundo o coração de Deus, no meio de uma multiplicidade de gente que já era, que tinha título, que estava até no trono sentado e reinando, estava fazendo, mas não era. Davi não estava sentado, mas já era. Deus, eu achei. Só que Davi nunca se precipitou de querer colocar os carros na frente do boi. Ele usava a mesma expressão de Jesus: ainda não é chegado a minha hora. E a palavra da parte de Deus para você, homem que está agoniado, que está aflito, dizendo: ninguém me olha, ninguém me vê. Deus está dizendo: ainda não é chegada a tua hora. O homem não está vendo, mas eu estou vendo e sei que tu és um homem, uma mulher, segundo o meu coração. Arabachuriaço. E na verdade, irmãos, quando a gente não precisa fazer para provar que é. Quando chegar a hora, a gente vai fazer. E o nome do Senhor será glorificado na nossa vida. Então diga para alguém que está do seu lado: não te inquiete. Não, mas fala como profeta, diga: não te inquiete. Não te perturbe. Diga: ninguém te conhece. Ninguém está vendo o que você está fazendo. Mas Deus está vendo. E essa noite é noite que Deus vai colocar em público o teu potencial. Quem acredita nisso, levanta as duas mãos. Solta o melhor brado de glória. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Deus está falando conosco. Amém?